Olha só, nessa semana o Mauro comentou aqui o projeto de reforma do ensino médio que está sendo proposto pelo governo. E ele se pergunta se a pressa com que a proposta está sendo conduzida não responderia mais a uma agenda eleitoreira do que a uma agenda que priorize os interesses nacionais e que, como tal, demandaria mais tempo de elaboração e discussão. Concordo com ele que as coisas estão sendo um pouco precipitadas. Por outro lado, já passou da hora de se empreender no Brasil uma boa reforma da educação, da política e da área tributária. O governo, nos últimos anos, perdeu tempo demais se preocupando em como se perpetuar no poder e deixou de fazer aquilo para o que foi eleito. E agora, resta-nos correr atrás do tempo perdido. Quanto ao projeto em si, está sendo extremamente criticado. Acho que seu principal problema, no entanto, é reproduzir o que já havia sido proposto no governo anterior. Confesso que não me inteirei de todo o seu conteúdo, por isso meu comentário se prende a elementos bem superficiais e que têm sido os principais alvos de crítica. Primeiro, a dispensa da necessidade de licenciatura para os professores do ensino médio. Fiquei completamente surpresa pelas críticas a esse respeito. Não que elas não sejam merecidas, mas é que quando eu cursei o ensino médio, lá na década de 80, numa escola estadual, eu sempre estudei em escola pública, muitos dos meus professores eram engenheiros desempregados e que davam aula enquanto esperavam conseguir um emprego. Então, logo que eles conseguiam um emprego em uma empresa, eles abandonavam a escola. Mas ficar sem aula não era algo completamente novo para mim. Na verdade, era muito comum, porque desde 1978 não passou um único ano em que nós ficássemos sem aula umas semanas, às vezes alguns meses, por conta das greves dos professores, que, claro, também têm a sua razão de ser, né? Bom, lá no ensino médio, naquela época em que eu estava muito acostumada a ter aula com professores que não eram licenciados, os professores de carreira, estes sim, licenciados, que eu tive, todos eles, ou quase todos eles excelentes, pecavam, porém, por serem extremamente corporativistas. Na escola em que eu estudava, faltava muita coisa. Faltava refeitório, faltava biblioteca. A biblioteca havia, mas não havia bibliotecário. Então, a biblioteca não podia funcionar. Faltavam máquinas nas oficinas. Faltava, inclusive, professor. Mas, durante décadas, os professores vinham conseguindo impedir que a escola passasse a fazer parte de uma fundação que possibilitaria melhores condições de ensino para todos nós. Tudo isso em nome de seus direitos adquiridos. Os professores temiam perder os seus direitos se a escola passasse para a fundação. Voltando à reforma do ensino que está sendo proposta atualmente. O segundo ponto de críticas que me chamou muita atenção foi a não obrigatoriedade das disciplinas Educação Física, Educação Artística e Filosofia. Conforme comentei antes com Mauro, na minha época, de um jeito ou de outro, nós éramos dispensados das aulas de Educação Física. As aulas de Educação Artística eram usadas para se ensinar trigonometria. E não existia aula de filosofia no nosso currículo. Nem por isso, meus colegas e eu nos tornamos obesos, antissociais, insensíveis,
e acéfalos. Eu devo confessar também que eu comecei a minha carreira como professora dando aula no ensino médio, no período noturno, de uma escola estadual da periferia de uma cidade dormitório da região de Campinas, quando eu estava iniciando o terceiro ano da graduação. Isso mesmo. Eu tinha 2 anos de graduação e já estava em sala de aula como professora. E eu não tenho certeza de que as coisas mudaram muito de lá para cá. Acho que melhoraram muito. Ao longo da minha experiência com o ensino médio do sistema público, tanto como aluna quanto como professora, eu já vi de tudo. Professor que colocava os alunos para responder questionários idiotas e, enquanto isso, lia o jornal, e professores que realizavam um excelente trabalho. Graças a Deus, esse segundo tipo era a maioria. Já vi professor que tinha conhecimento enciclopédico e professor que não dominava nem a língua materna. A reforma da educação deve começar com investimento no professor. Ponto. A reforma na educação deve passar pela revisão do conteúdo e extirpação dos ranços do estruturalismo. Para vocês terem uma ideia, na minha área, faz parte do currículo o ensino de nomenclatura gramatical. Não importa se os alunos sabem reconhecer e nomear uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Nós não temos que formar linguistas no ensino médio. Para vocês sentirem o drama das situações pelas quais passam professores e alunos do sistema público, eu vou relatar uma situação, um caso verídico. Nos meus 2 primeiros anos como professora do ensino médio, 1993, 1994, os meus alunos chegavam à escola cansados depois de um dia de trabalho, e a maioria sem ter tido tempo para jantar ou tomar banho. Uma das minhas alunas, dessas que tinham que aprender a dar nomes para as orações subordinadas e para as orações coordenadas, tinha sua mãe no hospital. A mãe tinha sido infectada pelo vírus da AIDS em uma transfusão de sangue. E a mãe faleceu naquele ano. Uma outra tinha a mãe na prisão. A mãe foi presa por tráfico de drogas. Um outro era bem jovenzinho, voluntário em um tipo de hospital, uma associação que prestava assistência a aidéticos. Bom, os alunos em situação normal eram poucos. Mesmo assim, quando estes alunos chegaram ao terceiro ano do ensino médio, eu os convidei para participar de um curso aos sábados de redação para vestibular. E eu coloquei na cabeça deles que eles eram capazes. Eles acreditaram em si mesmos e foram. Fizeram o curso aos sábados. Para mim, o curso valia como estágio para as minhas aulas de licenciatura da universidade. E eles frequentaram as aulas aos sábados, estudaram todo o tempo que eles tinham disponível, se esforçaram, dedicaram-se, prestaram vestibular. Não todos eles, mas uns 5 ou 6. Destes, uma aluna foi aprovada para o curso de matemática na Unesp, mas ela não pôde cursar porque os seus pais não tinham condições de mantê-la em uma outra cidade. Um outro aluno
passou no vestibular para filosofia na Unicamp, mas ele também não pôde frequentar o curso, porque naquela época não havia curso noturno e ele não conseguiu trocar de turno no trabalho e ele teve que escolher continuar trabalhando e não ir para a universidade. Daqueles alunos, uma hoje é candidata a vereadora na sua cidade. E um outro deles mantém um blog em que ele publica os seus contos, contos deliciosos. Ele já era um bom escritor naquela época. E ele está terminando a segunda licenciatura na área de letras. Agora ele está fazendo complementação em tradução e está realizando o sonho de se tornar professor de literatura. Bom, eu acredito que o Brasil melhorou muito de lá para cá, mas ainda assim, gente, com ou sem aula de filosofia, educação física, educação artística, o desempenho dos nossos alunos no ensino médio na área de português e matemática tem permanecido abaixo do mínimo desejável. Isso é o que indica o resultado do último SAEB, publicado agora no início do mês. E nós nem precisávamos desses resultados para saber que o desempenho dos nossos alunos tem estado muito abaixo da expectativa. E se eles conseguem conquistar um lugar ao sol, isso se deve ao seu esforço e à sua determinação. Imaginem o que seria do Brasil se nós conseguíssemos conciliar a capacidade desses jovens com políticas públicas que de fato estivessem interessadas em seu desenvolvimento. É isso.